Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Uni São José. Esse canal que é meu, que é seu, estudante, professor, funcionário da toda a nossa comunidade. Então eu quero convidar você de novo, sempre eu peço, sempre vou pedir para você ir lá, curtir o nosso canal, lá no Spotify, lá no YouTube, no Deezer, em todas as plataformas de áudio, né, os tocadores de áudio. Deixa seu joinha, deixa seu comentário, deixa sua sugestão também de temas para a gente trazer para cá, sugestão de convidado. Quero agradecer você que vai lá, que comenta, que compartilha, que manda lá para a mãe. Eu sempre falo para mandar para a mãe, porque a mãe sempre multiplica. Então, quero te agradecer, convidar você que não conhece ainda a nossa instituição para poder vir aqui conhecer a gente através do nosso canal. Sem mais delongas, gente, eu quero dizer que hoje eu estou muito nervosa, estou assim tensa como nunca antes, porque hoje eu tenho aqui como convidada uma jornalista. Todo mundo sabe que eu estou aqui, mas eu não sou jornalista, eu sou professora. E hoje está aqui, eu acho que é o maior desafio desse podcast aqui é hoje. Estou aqui com Vitória Rosa, com Z Cruz. Oi, Kátia. Oi, galera da Uni São José. A Vitória... Ela é jornalista, radialista da Rádio Mix, já trabalhou em várias rádios bacanas que a gente ouve, Sul América, Paradiso, já trabalhou em um monte de outros, já fez aquele Antena 1, que a gente ouve, que a gente gosta quando a gente está dirigindo, já foi na voz da Vitória e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre um montão de coisa legal. Vitória, obrigada por ter aceito o nosso convite. Kátia, obrigada a você. Eu tô nervosa de estar aqui, ainda mais com essa apresentação. Não, para. Quem tá nervosa aqui sou eu. Respeita o meu lugar de nervosa. Já te falei que a sua voz está muito de acordo com a Antena 1. Aí, alô, galera da Antena 1. Temos uma forte candidata aqui. Ai, gente, não. Vou ficar com os meus alunos de educação física, inclusive. Um beijo para todos eles. Ah, mas hoje todo mundo é multi. Dá para trabalhar em rádio, dá para ser professora. Tem uma locutora que é professora, sabia? Professora de história. Então, eu acho que dá eu já pra fazer as duas já coisas. Tô aqui, já tá bom. E é isso. legal. E é bacana você falar isso, porque como é diferente, né? Hoje é bacana a gente ter vários papéis, fazer. Antigamente você era uma coisa e você tinha que ser muito bom, expert naquilo. Hoje a gente pode ser um monte de coisa e fazer e as coisas se complementam, né? E cada um das facetas que você tem te ajuda a desenvolver melhor. Outras. Né? E você vai exatamente. se descobrindo também. Como que eu ia imaginar que eu ia estar aqui no podcast, conversando com você, conversando com as pessoas. Muito legal. Vitória, vamos lá. Vamos. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Você trabalha em rádio, Isso. na Mix. Pode falar, não tem problema. Inclusive, tem parceria aqui com a gente na São José. E como que a rádio sobrevive, né? O mercado do rádio sobrevive nessa época de um monte de plataforma, de stream, canais no YouTube. Como que o rádio sobrevive ainda no Brasil? Então, eu acho que, assim, falar de rádio no Brasil é muito abrangente. Mas falando aqui da minha realidade, Isso, do que eu tenho de experiência, eu acho que o rádio ele tem uma coisa muito importante, que é a credibilidade. A gente nunca perdeu a credibilidade. Em épocas de fake news, em épocas que você não sabe, né? Não acredite em tudo que você vê na internet. Sim, não pode mais. acreditar, tá, gente? Tudo que vê na internet. Exatamente. Mas eu acho que o rádio ele nunca perdeu essa principal essência da credibilidade, da informação ser rápida também. Então, você tem uma velocidade de informação muito grande, você escuta rapidamente no rádio o que está acontecendo. Dele ser uma companhia, né? Ele, lá atrás, Roquete Pinto falava, né? Dele ser o professor de quem... dele ser a escola de quem não tinha professor, né? De quem não tinha acesso. Não ser a frase... Não ser parafrasear. Mas o sentido era esse. Mas o sentido era esse. Ele ser a escola de quem não tinha escola. Ele foi a companhia de tantas pessoas, né? Ainda tem muita gente que dorme com radinho ouvindo. Sim, que acorda ouvindo. Que gosta de gente que gosta de ouvir jogo. Também, exatamente. Vai ver na televisão, o Gol, ó, já foi... Ih, no digital, então, o Gol já foi há muito tempo, mas o Gol ali, ó, no radinho do tio, você já viu um estádio? Muito mais, eles comemoram. Exatamente, o cara tá sempre ouvindo ali, porque é junto, é na hora que foi o gol, sabe? Eu acho que tem a emoção, né? Você tá falando com a pessoa, o cara que tá narrando o gol, ele tá vibrando aquele gol junto contigo que tá torcendo. O cara que tá ouvindo a música, e aí entra o locutor falando da música, curte aquela música junto com você. E o seu trabalho hoje é ao vivo. Você fala, a gente tá ouvindo você de casa na hora. Não tem nada de gravação. Não tem gravação. A rádio funciona ao vivo. Eu entro às 6 da manhã. Gente, acorda cedo, todo dia. Eu até fiz um vídeo recentemente para as minhas redes sociais falando, você acha que o melhor mix do Brasil que você escuta na rádio é gravado? Vem comigo ver se é gravado. E aí eu contei quantas vezes em 4 horas eu falo a frase o melhor mix do Brasil. Que a gente fala toda vez que vem aquele break comercial, no final vem uma batidinha e aí o locutor fala o melhor mix do Brasil.
Aí, eu contei quantas vezes eu faço isso em 4 Quantas? horas. 9. Então, assim, é tudo ao vivo mesmo. E qual a sabe? sensação de saber que a pessoa tá ali? E vocês têm controle, né? De quantas pessoas estão te ouvindo naquele momento, em média? Você tem esse controle lá na rádio? Eu não tenho essa ideia hoje Uma atualizada. Não tenho essa ideia hoje atualizada. Sendo que hoje, internet, temos aplicativo, Sim. temos site. Então, a gente tem uma série de outras maneiras de você experienciar a rádio, né? Que é a comunicação falada com entretenimento e música. Sim. Né, que nada mais é hoje do que você pegar lá o seu Spotify, aí você bota música e bota podcast. Sim. Isso daí vem do rádio, né? É. E quando você Somos olha... todos filhos do rádio. Exatamente. Quando você olha a televisão, tem vários programas que têm linguagem radiofônica. Aqueles programas da manhã, que a gente tem aquela imagem, né, de você estar na cozinha, principalmente as mulheres na cozinha, de manhã, fazendo a comida, escutando a Ana Maria Braga, escutando o encontro, principalmente naquela época com a Fátima Bernardes e tudo mais. É o quê? Um programa de característica radiofônica, que está sendo a companhia daquela mulher que está ali cozinhando. Ele tem toda a linguagem do rádio, né? De ser falado o tempo todo, de ser conversado o tempo todo, de incluir, de não ser uma coisa que depende tanto da imagem. Da imagem, mas depende muito da sua condução pela fala. Entendeu? Que então, maneiro. todos Mas os agora, meios que bebem na responsabilidade. 6 horas da manhã você falando um monte de coisa ali com as pessoas, né? As pessoas te ouvindo, Pois ouvindo é. sua voz, ouvindo música. Exatamente. Eu me amarro no Baú da Mix, né? Que é o programa que a gente fala das músicas antigas. Consideradas antigas para Mix. Sim. Vamos falar o consideradas, porque a Mix é uma rádio jovem de músicas atuais, de músicas pop, né? Sim. De lançamentos de música pop. Então, o antigo da Mix é anos 90, entendeu? Sim. Então, aqui pra essa galera nova, é isso mesmo. É um recorte, assim, mas eu me amarro no Baú da Mix, eu sempre faço uma brincadeira, assim. E aí, é o que a gente fala das mídias serem complementares. Aí eu faço um videozinho no meu Instagram, posto. Aí vem alguém comentar, nossa, mas é isso mesmo, essa música. E eu cantava. Então tem essa identificação. E você tem playlist pra tudo também? Playlist pra tudo? Eu tenho uma playlist pra tudo. Eu tenho playlist pra quase tudo, assim. Eu tenho muitas playlists, mas eu misturo muita coisa. Uma entendeu? playlist bem louca. É muito louca. Vai da MPB, aí tem o gospel, tem não sei o quê, tem tudo, tem samba. Tem tudo. Eu tenho uma hora que eu falo assim, quero ouvir essa música. Aí eu vou playlist nenhuma, vou lá e uma música. E tem hora que eu falo, eu quero ouvir outra rádio. E ouve várias vezes. Várias vezes. Eu tenho muito disso. E aí, às vezes, é o que a gente fala, às vezes eu tô com meu fone de ouvido, às vezes eu tô no carro e tô na rádio, às vezes eu tô em casa e falo com a Alexa e peço um podcast. Isso. Então, eu experiencio música e conteúdo por áudio de várias maneiras. Sim. Não só hoje por rádio, mas todos bebem na fonte do rádio. Todos. Você tem alguma música que você... Tipo assim, eu tenho algumas músicas que me acalmam, assim, diminui. Na hora que eu tô na pressão, eu coloco lá e a música me dá aquela diminuída de frequência cardíaca, me coloca de novo no estado de equilíbrio. Você tem essa música? Que pergunta difícil. Porque, às vezes, que te acalma, assim, te dá uma sensação de prazer. Eu tenho, assim. Na verdade, na minha casa, a gente tem umas músicas, assim, que chega uma determinada hora, a própria Alexa já vai lá e toca, assim, nem a gente pedir. Que ela já sabe que naquela hora... Ela já sabe que é aquela. Caramba, pergunta difícil. É porque, assim, tem muito a ver com a minha religião, né? Eu sou de Umbanda. Sim. Então, eu gosto muito de colocar algumas músicas ligadas à minha religião. Sim. Que elas me fazem realmente refletir, botar os meus pés no chão, mas, ao mesmo tempo, conseguir esvaziar a minha cabeça e me conectar com algo para além, sabe? Então, me ajuda bastante, assim, em alguns pontos, algumas músicas que me lembram a religião. O próprio hino da Umbanda, eu acho que ele realmente consegue me trazer essa serenidade, assim, de volta, sabe? Então tem. Mas às vezes eu dou uma alimentada mesmo, sabe? Já tô pilhada, eu adoro música eletrônica, aí eu boto bem alto mesmo. E eu fico naquela vibe lá em cima, que também é um jeito pra mim de desopilar às vezes, Sim. Sabe? E como é que surgiu? Vamos falar da tua carreira, assim. O que deu? Vou falar, vou fazer jornalismo. Quando você foi fazer jornalismo, você queria fazer o quê? Você queria ir pra televisão? Você queria trabalhar em redação? O que você queria fazer? Então, a história é longa, mas vou resumir. Resume. Vou resumir. Na verdade, eu nem queria fazer jornalismo. Eu fui fazer comunicação porque todo mundo sempre falou pra mim que eu falo demais. E aí, eu só escutava isso. A Vitória fala demais, a Vitória fala demais. Então, o que ela vai fazer da vida? Tem que fazer comunicação, tá bom. Aí, eu pensei em fazer publicidade. Falei, eu quero entender a cabeça das pessoas. Eu sempre tive esse certo fascínio, assim. E aí, falei, tá bom. Entrei na faculdade, primeiro período. Aí, a minha mãe trabalha numa empresa que estava com um projeto social, que tinha um negócio ligado à comunicação, assim, tinha uma produção em audiovisual, num projeto social voluntário, e ela vai lá ver qual é. Você entrou agora na faculdade, acompanha o projeto.
Aí entrei no projeto, conheci uma jornalista e fiquei fascinada por ela, pela história dela, que é a Fernanda Baumhart, que é a pessoa que está lançando um livro agora e que eu faço parte, inclusive, da trajetória dela, do livro dela. E o livro se chama Vozes à Flor da Pele, para quem quiser procurar. Tem site, tem Instagram, tem tudo. Já faço aquela propaganda. Como é que é o nome? Vozes à Flor da Pele. E, bom, aí eu conheci ela, fiquei fascinada pela história dela, pesquisei bastante. E aí eu bati na porta da casa dela e perguntei se eu podia entrevistá-la. Porque eu tive uma matéria na faculdade que eu tinha que entrevistar um profissional que eu admirava. Sim. E eu descobri que eu não admirava ninguém de publicidade. Aí eu falei, pois bem, como vou fazer isso? Porque assim, eu não tenho realmente um berço de ouro, eu não tenho um sobrenome, né? Às vezes, quando você fala de jornalismo, você vai pelo sobrenome, porque é da família tal, né? A minha família. Assim, meu pai fez economia, mas nunca nem trabalhou na área, trabalhou muito pouco, foi fazer faculdade depois de velho, já. Velho assim, tá? Recorte, vamos lá. Já tinha 2 filhos quando ele fez faculdade. Sim, eu fui na formatura do meu pai, sabe? A minha mãe é formada em letras, mas deixou de atuar na área depois que teve filho. Então, ela trabalhou muito tempo na área de call center. Então, assim, eu realmente fui fazer uma profissão que eu não tinha ninguém na minha família. Não tinha uma história, né? Que tinha uma história. E, bom, aí eu admiro muito a Fernanda, até hoje, somos amigas. E aí eu entrevistei ela e fiquei fascinada. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. É jornalismo e ela trabalha no terceiro setor, né? Ela trabalha no setor humanitário. E ela já rodou o mundo. Mas, voltando à pauta, Fernanda trabalha com comunicação comunitária nessas crises, né? Pelo mundo. E aí eu fiquei fascinada por isso e falei, beleza, é isso que eu vou fazer. E aí, bom, entrevistei a Fernanda, levei meu material para a faculdade, falei para o professor, vou fazer jornalismo. E aí eu precisei de bolsa na faculdade, eu trabalhava em um dos setores da faculdade para ganhar bolsa. E aí eu falei, eu preciso mudar de setor porque eu preciso ter um tempo livre para ir no projeto voluntário. E eu preciso da bolsa. E aí um amigo falou, vem comigo fazer a rádio da faculdade. Aí eu falei, tá bom. Então, eu ia para aula no intervalo. Ao invés de eu ter um tempo para comer, conversar, eu fazia a rádio da faculdade. E voltava para aula. Saía da faculdade e ia para esse projeto voluntário. Ficar lá grudada no pescoço da Fernanda, vendo o que ela fazia, sabe? E aí, assim, eu fui fazendo jornalismo. Assim, eu tive minha primeira experiência em rádio. E assim, eu fui tocando a faculdade inteira. E aí, como foi seu primeiro emprego em rádio? Qual foi a rádio? Foi a Tupi. Eu fui estagiária de jornalismo, né? Hoje eu estou no setor artístico de locução, mas eu fui do jornalismo, eu fui estagiária de jornalismo. E a minha primeira função em rádio foi fazer ronda de batalhão. Que eu tinha que ligar para os batalhões, delegacia, e ligar e falar com o policial, oi, hoje teve apreensão de drogas ou armas? Aí eu anotava qual era lá o batalhão, anotava se teve apreensão, o que foi, e passava para o redator. Aí o redator fazia as notinhas lá do que a gente chamava dos jornais, né? Do Sentinelas, do Tupizinho. E aí, essa foi minha primeira função em rádio. E aí, teve algum momento assim? Sempre tem, né? Esse momento. Eu, pelo menos, quando eu comecei a dar aula, teve um dia que você fala assim, caraca, sou professora mesmo, assim. Te dá aquele orgulhinho. Caraca, Teve esse momento pra você? Tipo assim, caraca, tô trabalhando numa rádio, sou jornalista, tô aqui, tô feliz com isso aqui. Chegou esse momento? Que eu já tive alguns Vários momentos, mas me lembra aí de um. Eu acho que eu tive, assim, alguns momentos muito legais. Eu acho que para nós mulheres é quase uma afirmação diária que a gente tem que se forçar a fazer. Porque a gente é duvidada da nossa capacidade. O tempo todo. E a gente já tem uma voz subconsciente que também não ajuda. A tal da síndrome da impostora. Pois é, então a gente tem que ser relembrada disso o tempo todo, né? Mas eu acho que... Ai, meu Deus, se tá um momento só, é difícil. Tá, 2. É difícil. Foi um deslumbre, mas assim, que eu fiquei muito feliz. Pode falar, pode se deslumbrar. Quando eu trabalhei no Rock in Rio, eu fiquei muito feliz. E aí eu realmente falei, meu Deus, eu tô aqui. E assim, não foi uma coisa que eu idealizei, né? Como eu falei, eu conheci a Fernanda, que foi nos lugares que tem fome, nos lugares que tem guerra, nos lugares que tem dor. E foi ali que eu vi sentido no jornalismo. E, de repente, eu trabalho no entretenimento, que é uma área que, obviamente, tem também a sua razão, né? Nem só de batalha a gente vive, a gente também vive de diversão, de sorrisos. E talvez seja a minha cura também, sabe? Estar o tempo todo envolvida nessa alegria. Sim. Isso também me ajuda bastante.
Mas eu acho que, assim, o Rock in Rio realmente foi um momento muito especial mesmo. Ver que eu consegui chegar ali. Eu tive uma filha no meio da faculdade, né? Então, eu acho que as mulheres que também tiveram filho, assim, sem planejamento, quantas vezes a gente não teve medo, né? De voltar para o mercado de trabalho, de não ser aceita, de não ser bem recebida, de não ser bem remunerada. Então, isso tudo me deu vários medos. E aí, quando você chega no Rock in Rio, aos 26, como eu cheguei, né? E aí você assume o estúdio da rádio no Rock in Rio, assim, o palco Mundo tá aqui, o estúdio da rádio tá do lado, né? E quando você tá ali transmitindo o show, o primeiro show que eu transmiti no Rock in Rio foi do Iron Maiden. Então, quando você tá ali sentado, transmitindo o show do Iron Maiden, palco Mundo na sua frente, você fala... Cheguei. TQP, né? Cheguei. Assim, valeu a pena todo o esforço, né? As coisas foram acontecendo, eu não planejei estar no Rock in Rio, eu não planejei estar na Mix. As portas foram se abrindo e eu fui me agarrando a cada oportunidade que me deram, sabe? Mas aí quando você chega num lugar desse, assim, você fala... Uau, que incrível, que sabe? Incrível. E tem outro momento, vai falar só esse. Esse aí já tá bacana, né? Iron Maiden, Rock in Rio. Não, esse foi muito bacana, mas... Assim, de todas as rádios que eu trabalhei de verdade... Assim, lá na Tupi eu tive um tempo que eu trabalhei no Centro de Operações Rio, que é um lugar também, assim... Sim. Repleto de tecnologia, Sim. Tudo de que inovação. tá acontecendo no Rio, você tem noção. Exatamente. E ali a responsa de você estar ali, sabe? Olhando tudo aquilo e passando as informações. Aquilo também me trouxe bastante felicidade. Na Antena 1, eu posso citar um de cada rádio tranquilamente, mais de um. Na Antena 1, quando me colocaram para fazer locução, sabe? Eu fui pra Antena 1 cobrir férias. E aí, de cobrir férias, viram que eu falava no microfone como repórter de trânsito, aí eu virei repórter de trânsito, e nisso eu fui ficando. Eu sugeri um programa para Antena 1 que foi abraçado, que foi o Impacta Rio, que falava de iniciativas positivas que aconteceu no Rio. Porque eu falava, eu não aguento mais escutar... Ouvi desgraça. É isso. Falei, não aguento mais espremer e sair sangue. Tem coisa boa na nossa cidade, sabe? Tem gente fazendo coisa boa. Vamos falar de coisa boa. E quando eu dei essa sugestão, a sugestão foi abraçada. E eu entrevistei um monte de gente Isso legal. é muito legal. Quando sabe? a gente leva uma proposta, assim, para a empresa que a gente tá. Exato. E as pessoas acolhem, né? Inclusive, esse podcast aqui é isso, né? De você leva uma ideia, pô, que bacana, e te dá suporte para você poder executar. E sabendo que você vai inspirar um monte de gente, ou você vai fazer as pessoas conhecerem. E eu dou o exemplo que, assim, eu passei a fazer terapia na minha vida por conta de uma psicóloga que eu entrevistei nesse programa que eu criei na Antena 1. De tanto conversar com ela sobre saúde mental... Falei, acho que tem algumas coisas aqui pra eu arrumar. Acho que eu vou dar uma arrumada na minha casa. E aí... Mas, assim, foi um constante aprendizado. Era um serviço para o ouvinte, porque a rádio é essencialmente... Sim. Comunicação é essencialmente Sim, prestação de serviço. Sim. Exato. Mas que eu estava me beneficiando muito. Eu sou a que mais aprendo aqui nesse podcast, conhecendo, falando com as pessoas de diversas áreas, de diversas idades. Exatamente. Diversas vivências, sabe? Na Sul-América eu apresentei o Hora do Blush, que é um dos programas... Ah, eu amava. Pois é. Um dos programas mais consagrados do Dial Carioca, sabe? E quando eu sentei ali, eu sinceramente botei a mão na cabeça e falei, cara, essa coordenadora só deve estar muito maluca. Ela não deve bater bem. Me colocar aqui. A síndrome da impostora. Exato. E assim, foi a primeira vez que eu tive uma carteira assinada como locutora, apresentadora, animadora, que é esse o cargo, né? Locutora, apresentador, animador. E aí, quando eu olhei a minha carteira assinada ali, eu falei, essa galera é muito louca. Eu me achava maluca, mas eles são mais, sabe? Mas eu sempre tive do meu lado pessoas que falaram isso pra mim, sabe? Eu sei que você vai se esforçar, sabe? Eu sei que dá pra lapidar, mas eu vejo potencial aí. Então, falava, bota pra fora, faz, sabe? Foram graças a essas pessoas que lá na Antena eu fui criando espaço, até que a minha coordenadora falou, senta na cadeira de locução. E até que me contrataram na Sul-América como apresentadora do Hora do Blush. Foi graças a essas pessoas, que não por acaso são mulheres, que eu cheguei aonde eu tô hoje, entendeu? Vão te dando crédito, né? Vão vendo o seu potencial. E vão dando feedback, sabe? Escutava. O Hora do Blush, eu saía, acabava, era de 6 às 8, eu ficava no ar até às 10 da noite. E quantas vezes, perto das 10 da noite, a minha coordenadora mandava mensagem. Vi que você falou isso e isso, vou te sugerir isso e isso. Ela tava ouvindo a rádio. Tem 2 filhas, 2 cachorros... marido, vida, e tava lá ouvindo. E ainda mandava uma mensagem, entendeu? A consideração. Isso é muito importante, né? Foram essas pessoas que me formaram, entendeu? São essas pessoas, né? Porque eu tenho... Isso é tão importante. Eu ainda posso dividir muito com elas, ainda bem. Sim, e você não tem a dúvida que já existem pessoas pelas quais você tá fazendo esse papel por elas.
Isso é muito legal, né? É um Dessa ciclo, multiplicação. né? É isso. Vamos lá, as meninas aqui do marketing elaboraram umas perguntinhas que eu achei legal. Algumas aqui eu até já fiz. Vamos lá. Você falou, você entrevistou uma galera, né? Entrevistei. Ivete Sangalo, Erasmo Carlos, né? Saudoso. Me fala, assim, de todos eles, qual foi a entrevista mais bacana, assim, que você fez, que você falou, caraca, que maneiro, me deu uma moral, falou comigo na boa. Quem foi? Eu tive muita sorte, porque eu ainda não tive ninguém que tenha sido... Dizem que, com todo respeito da palavra, que alguns artistas são meio escrotos. Isso. Comigo, graças a Deus, ainda não aconteceu. Sabe? Eu sempre procuro fazer uma piadinha, dar uma descontraída. Isso, pra dar... Eu tô super nervosa, mas eu chego lá mostrando que tá tudo bem. Vamos nessa, sabe? Mas eu tô, assim, passando mal por dentro. Mas o do Erasmo Carlos, eu lembro que, assim, foi muito especial porque ele me deixou uma mensagem muito legal, sabe? Então, aliás, pros ouvintes, né? Mas eu tomei pra mim. Sim, tremendão. E é minha, exatamente. Que ele tava falando, quando ele lançou o álbum novo, que foi o último dele, né? Que era sobre a Jovem Guarda. E ele falou, a Jovem Guarda são vocês. É você que tá me entrevistando, sabe? A Jovem Guarda já existe. São os jovens que estão em ação hoje, fazendo a diferença hoje. Então, foi uma mensagem que, assim, me motivou, me inspirou bastante. Eu gostei muito. Eu confesso que já entrevistei a Ivete 2 vezes. E quando eu fui entrevistar a segunda, ela me reconheceu. Eu falei, oi? Cresci na vida. É uma coisa meio de ego? É uma coisa meio de ego. Mas tá bom, você faz parte. Mas eu acho que isso diz 2 coisas. A primeira, claro, não vão trabalhar aqui com a impostora, então é um mérito de trabalho, mas mostra também a parte humana da artista, né? Então a Ivete, assim, as 2 vezes que ela me recebeu... Ela te olhou nos olhos, ela gravou sua fisionomia. E ela dá atenção, sabe? Ela respeita, entra cada um, faz fila. No Rock in Rio fez fila para ela poder atender. A gente tinha uma fila lá fora, aí você entrava para uma segunda fila para você poder entrar no camarim dela. Tinha uma ordem, a coisa super organizada e tal. E ela atendeu todo mundo com respeito, com atenção. Obrigada por vocês estarem aqui esperando para falar comigo. Eu sei que vocês estão trabalhando. Todo mundo está se divertindo, mas vocês estão trabalhando. Eu sei que é o trabalho de vocês e tal, tal, tal. Então, assim, muito legal isso, sabe? Ela não é a única artista que falou isso. Vários outros eu já pude ouvir esse relato. Mas realmente ser lembrada por ela... Poxa! Me deu Tem algum artista assim, que você queria entrevistar? Desse mercado da música, assim, do entretenimento. Que você, caraca, queria um dia cobrir um festival, sei lá, alguma coisa que essa pessoa tivesse para eu poder entrevistar, falar. Então, não sei. Eu acho que hoje, assim, eu gostaria muito de falar com a Anitta, porque eu acho que hoje a principal, assim, figura quando a gente fala em mulher empresária, quando você fala de projeção de mercado internacional, quando você fala tudo que uma mulher brasileira pode ser, a gente pensa na Anitta. Então, eu acho que seria legal. Mas é porque, assim, as entrevistas, na verdade, elas têm uma pauta. Elas têm ali um objetivo, né? Como um podcast que a gente consegue dar uma falar um montão de coisa. Exatamente. Mas eu acho que, assim, poder estar lado a lado com ela, ouvir um pouquinho, assim, de perto, seria bem legal. Mas não sei, assim, quem eu poderia pensar. Eu acho que tudo que eu tive até agora foi... Já foi mais do que o bastante, né? Inesperado. Eu nunca idealizei, assim, vou entrevistar artistas, sabe? As coisas... Como eu falei, tudo foram foi acontecendo. E eu sempre fui falando, quero fazer. Era tipo, o Jason Mraz, que eu entrevistei recente. Você entrevisto? Fala inglês? Falo. Assim, o inglês, erro ali um verbo to be? Erro, entendeu? Fiquei nervosa? Fiquei. Mas fiz. Porque se eu não tivesse feito, talvez esse lugar seria ocupado por outra pessoa, ou talvez essa porta não seria aberta de novo. Então, em todas as vezes, eu só falei, eu vou. E seja lá o que aconteça, eu vou, sabe? Errando ou acertando, eu vou. Eu vou, Então, eu fui em tudo. Tudo que você possa imaginar, eu fui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre maternidade. Você é mamãe. Sou mamãe. Também, eu também sou. Você acha, assim, que nesse mercado que você tá, a maternidade, de alguma maneira, ela... Eu sei que tem muitos senões, né? Tem a questão da estrutura familiar, da estrutura que a gente tem, né? Da rede de apoio, do suporte, tudo isso a gente considera. Mas a gente sabe o quanto é diferente, a nossa vida é outra depois que a gente gera uma criança, depois que a gente se torna, de fato, mãe, né? Primeiro a gente gera, depois a gente vai virando mãe. Exato. Nesse processo de virar mãe. Como é que ele conseguiu conciliar essa área profissional, realizar esses sonhos, que às vezes nem foram sonhos, mas que acabaram se realizando,
com a maternidade? Eu acho que o fundamental foi o que você falou, que é a rede de apoio. Eu realmente, assim, meus pais são muito presentes, meus sogros são muito presentes. O pai da Alice, que é meu namorado, que eu brinco que é meu namorado, que eu não pretendo desconfigurar essa situação de namorado, entendeu? Tô ótima, assim. Porque pesa muito quando fala muito. Marido. Isso, pesa muito. Marido é um negócio assim. Mudar meu estado civil, a gente brinca assim. Ele, mas por que não casar? Eu falei, não quero mudar meu estado civil, eu sou solteira. Não sou solteira. Pede desculpas assim, a ele aí. Mentira, amor, tudo certo. Mas assim, brincadeiras à parte, a minha rede de apoio foi fundamental, porque obviamente que assim, eu engravidei aos 20, tive minha filha aos 21. A minha filha faz aniversário 9 dias depois de mim. Somos 3 taurinos lá em casa, inclusive. Eu, Vinícius e Alice somos taurinos. Mas assim, eu tive um pai, né? Tenho um pai, graças a Deus tá vivo. Tenho um pai que eu ia pra faculdade, que eu tive no meio da faculdade. Então, eu tenho um pai que eu falei assim, eu não preciso trancar minha faculdade. Eu estudei a lei, falei, eu não preciso trancar minha faculdade. Marquei reunião com a coordenadora. Foi meu pai comigo, o Vinícius estava trabalhando. E aí, foi meu pai comigo, eu falei, não preciso trancar a faculdade, eu posso adiar minhas provas, eu posso fazer antes, eu posso isso, posso... E ela me deu todo o suporte. Fala de professor em professor. Eu fui de professor em professor. O que você prefere? Adiantar para minha prova, que eu faça um trabalho? Isso tudo tá dentro dos meus direitos. Eu tenho direito de fazer isso, sabe? E aí, escutei de um professor, nossa, você tinha tanto potencial, que pena que você tá grávida. Eu falei, tá bom, tudo bem, sabe? Então, assim, não foi o primeiro, não foi o único. Sim. Né? Mas você é obrigada a me dar a sua prova, mas esperamos que seja o último. Poxa. Esperamos que seja o último. Eu espero que nenhuma outra menina passe pelas coisas que eu passei. Ouvir isso, né? Mas também tá tudo tranquilo. E meu pai comigo, sabe? E aí tive minha filha, puxei 5 matérias, era uma por dia. As aulas têm quase 3 horas de duração, ou seja, intervalo da mamada. Dava de mamar, meu pai no pátio da faculdade com a minha filha e eu tendo aula. Acabava a aula, descia, ou então eu dava de mamar, ia pra faculdade, voltava. Mas assim, não parei minha faculdade em momento nenhum, né? Minha rede de apoio, eu queria continuar. Eu falei desde o início, assim, desde que, sei lá, eu me entendo por gente, eu tenho alguma coisa de que eu queria ter uma carreira, seja ela qual fosse. E eu sempre, no fundo, acho que meio que trabalhei, assim, quando eu era criança, eu fui atleta, então eu participava de competição. Você foi atleta de quê? Natação e de saltos ornamentais. Você tem um jeitinho mesmo de saltos ornamentais. Até pela tua estatura. E também Você fazia onde? Fluminense? Não, fiz no Maracanã. Eu moro na Tijuca e minha vida toda foi na Tijuca, né? Então, aí depois disso eu fiz teatro infantil, aí fazia peça sábado e domingo. Então, eu sempre tive essa coisa de ter uma ocupação. Rotina, uma ocupação. De ter uma ocupação, de ter um foco para alguma coisa. Sim, tava trabalhando, já trabalhava. E depois isso só foi configurado para carreira. Então, eu tinha muito certo que eu queria uma carreira, não sabia qual era, mas eu queria uma carreira. E isso era muito claro para todo mundo. Eu falei, não vou parar minha faculdade, não vou parar de trabalhar. Aí eu terminei meu estágio grávida, eu já estava grávida na época da Tupi, terminei meu estágio em março, me formei em dezembro. Em maio a minha filha nasceu. Então, esse período, né, de maio a dezembro, foi essa época que eu fiquei estudando uma matériazinha por dia, fazendo meu TCC. Mas mesmo assim, meu TCC gravei em Niterói. Aí minha mãe ficava com a Alice e eu, Vinícius, comigo gravar, porque eu sou do audiovisual. Carregava eu a minha câmera, meu tripé, e ia embora gravar minhas coisas, sabe? Voltava. Então, assim, isso para exemplificar a faculdade. Sim. Mas falando de carreira mesmo, eu já trabalhava, aí já na Antena 1, e falei, vou fazer pós-graduação, não vou parar aqui, porque vai que o mercado não me aceita. Porque Sim. Não sei o quê, e sempre aquela... Aquela angústia, né, por mais... assim, eu sempre tive o quê da carreira, mas eu não sei até que ponto também eu fiz todo o esforço que eu fiz para provar para o mundo que eu conseguia fazer, mesmo sendo mãe. Porque a gente tem uma hora que a gente para, assim, e pensa... Eu fiz tudo isso por mim ou eu fiz tudo isso para provar para alguém? Né? E eu acho que nós, mulheres, temos muito desses questionamentos, infelizmente. Mas tudo bem. E hoje, você chegou em qual conclusão? Então, a minha pós-graduação especificamente, eu acho que foi a minha curiosidade, porque eu fiz em meio ambiente, que também era uma área que eu tenho vontade de explorar, já explorei um tempo, que é a sustentabilidade. Mas foi uma pós-graduação extremamente técnica. E foi no momento que eu estava em ascensão para a vida de locutora. Então, eu estava saindo do jornalismo para a locução. E aí, tanto que no meio da pós-graduação, eu fui fazer um curso de locução. Então, eu trabalhava de manhã cedo, eu abria a Antena 1, chegava lá às 7 da manhã. E aí, de tarde, eu ia para o curso de locução no Senac de Copacabana. Aí, saía do Senac de Copacabana, ia para o centro da cidade, fazer o meu MBA em meio ambiente, sabe? Aí, eu chegava em casa, tipo, 11 da noite,
Isso a minha mãe já levou a minha filha na creche, já pegou. O dinheiro que eu ganhava, eu botava para estudar e para minha filha estudar. E o Vinícius a mesma coisa. Então, eu não coloquei nem como prioridade, assim, um tempo de qualidade com a minha filha. Não, eu preciso crescer, eu preciso mais, inclusive, porque eu preciso oferecer uma vida para ela, sabe? Então, eu acho que naquele momento ali, houve um excesso. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz, assim, né? Necessidade de abdicar de um determinado período isso. para alcançar um objetivo maior. Exatamente. Houve aquele excesso, mas passou também. Terminei a minha pós-graduação, terminei o curso de locução. A vida de locutora aconteceu. Está acontecendo, na verdade. Exatamente. Tem algum sonho que você gostaria de realizar ainda nesse nicho do audiovisual? Eu quero ter alguma coisa, um canal, sei lá. Tem algum sonho, assim, que está em curso ou que você está projetando de meta profissional? Ou não pode falar? Não pode dar spoiler? Não tem nada disso, não. Tem nada de spoiler, viu, gente? Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu tenho muita dificuldade em traçar metas a médio e longo prazo. Eu vou, assim, dentro do que eu tô passando, o que dá aqui dentro ainda para fazer. Então, por exemplo, quando eu tava na Sul América, eu olhava pra Mix e falava... Poxa, quando eu comecei a gravar uns comerciais... a minha história com a Mix foi eu comecei a gravar uns comerciais pra lá, porque precisava de uma voz. E aí, nessa de gravar o comercial, a minha atual chefe falou, pô, você não quer vir pra cá? Eu falei, quero. E aí, fui. Aí, no momento que eu cheguei na Mix, eu falei, tá bom, mas agora eu quero Rock in Rio. Aí, eu quero mesmo. Então, já que eu tô aqui, eu quero viver isso, sabe? Eu quero viver o Noites Cariocas, eu quero viver o Mita, que são os festivais. Então, eu vou traçando metas de acordo com o local onde eu tô inserida. Até onde eu posso ir dentro desse cenário que eu tô, sabe? E aí, na Mix, eu tinha uma meta recente, que ela foi cumprida, na verdade, recentemente, que era de virar titular. Eu fui pra Mix folguista, que é o que a gente chama, né? O tapa-buraco, entendeu? Quando alguém faltava, eu entrava, eu trabalhava sábado e domingo, minha folga era terça-feira. E eu falei, poxa, eu quero muito virar titular. Titular é você trabalhar de segunda a sexta, num horário fixo, e ter o seu plantãozinho de fim de semana. E eu virei titular em maio. E aí, essa era o meu objetivo que eu consegui alcançar. E aí, no momento que eu alcancei, falei, agora eu preciso me adaptar aqui, me ambientar. E aí foram surgindo as ideias das entrevistas internacionais, elas foram acontecendo. E aí, eu fiz algumas e falei, bom, então agora, minha meta nesse atual momento em curso é realmente ficar um pouco mais segura se consolidar na fluência do inglês, da entrevista bilíngue. Né? Hoje eu consigo, eu sou extremamente crítica, eu consigo ver alguns erros, assim, que eu acho que eles você não gosta quando você ouve. Não, eu gosto de ouvir hoje em dia, assim, eu consigo... Não gosto dos erros e quer corrigi-los. Mas eu consigo hoje em dia me olhar com um olhar de orgulho, assim, pô, cara, você foi lá, você deu a cara com tapa, cuidado, como é que é difícil a gente lidar... Como é que eu converso muito com as minhas amigas sobre isso. Lidar com essa coisa da síndrome da impostora, né? De que, eu sou uma farsa, eu não mereci estar aqui. Como é que você lida com eu falo muito abertamente com várias amigas sobre isso, e eu falo que é muito importante ter uma coisa que eu tenho e que eu agradeço muito por ter, né? Pessoas ao meu lado que falam o tempo todo pra mim. O tempo todo, são fundamentais. Exatamente. Assim, são pessoas que, às vezes, sei lá, eu tenho um amigão meu irmão mesmo, que quinta-feira de manhã, bom dia, só pra falar que, cara, você é uma pessoa incrível. Tô amando seu trabalho. É isso. E é muito legal como você consegue, como você se esforça para dar conta das coisas que você faz. Mas que gratidão a esses amigos, né? Exatamente. Que são anjos mesmo na nossa vida. São anjos mesmo. E eu falo que isso daí é privilégio, sabe? Porque quantas pessoas tem ao lado, ou alguém que tem pena do que você faz, né? Do jeito que você é. Assim, eu tenho pena dessa pessoa. Ou que tem um olhar de coitado, ou que não, uma pessoa que não recebe elogio. Ou um olhar só de crítica. Cobrança. A crítica sempre é muito maravilhosa, né? Mas a gente consegue discernir ali quando a crítica de fato é construtiva ou quando ela é para dar aquela espizinhada. Eu sempre falo que os desafios vão acontecendo e aí se você ficar direcionado, né? Sempre para esse olhar da crítica, para esse olhar do mas poxa, você não vai sair do lugar. E nossa geração é uma geração de mulheres que não tem medo de se arriscar. Exatamente. A gente não tem medo do novo, a gente gosta do novo, a gente é movido pelo novo. Exatamente, mas para isso é porque também a gente tem ao nosso lado pessoas que ou estão nessa mesma vibe, ou que também te impulsionam, assim. Isso. Vai que eu tô contigo. Projeta, Se der errado, eu tô contigo. Se der porque certo, tem eu tô gente contigo. que é âncora. Porque tem aquele amigo âncora. Aquele amigo não, né? Aquela pessoa que tá perto. Né? Às vezes é até da família.
às vezes até da família, que é a âncora, né? Tá ali te puxando pra baixo, você fica fazendo um esforço e tem gente que, eu sempre falo, né? Que é um projétil, né? Que te coloca ali, te lança e aí, às vezes, é tudo que você precisa. Eu tava ouvindo um podcast esses dias e aí eu achei muito legal a frase que eu ouvi, porque era exatamente isso. Amigo não é quem tá com você na dor, é quem tá com você no seu sucesso, que quer vibrar o teu sucesso com você, sabe? Que não inveja o teu sucesso. E que você tá ali comemorando e vai chegar junto pra comemorar, entendeu? E se você parar pra olhar direitinho, é isso. Ah, isso é doído. É isso. Porque... É quem vai chegar e vai te puxar e vai falar, não, vem aqui, eu acredito no que você tá fazendo. Vamos celebrar isso aí que você fez. Vamos celebrar. Ai, olha, eu só fiz essa ficha aqui. Não, pô, você conseguiu fazer a sua primeira ficha? Isso. Cara, tá muito legal. Pô, reconhece isso daqui. Eu brinco com algumas amigas assim, anota. Eu passei a anotar, sabe? Então, assim, hoje eu vim aqui, certamente o dia de hoje, o nosso papo, é um que eu vou chegar lá no meu caderninho e vou anotar. Poxa, eu vim fazer um podcast, sabe, numa universidade onde eu nunca tinha vindo, num lugar da cidade que eu nunca tinha vindo, eu já vim na Zona Oeste, sim, mas não especificamente aqui em Realengo. Vim conhecer um outro lugar, sabe? E assim, me organizei para isso, me desafiei para isso. Sei que o podcast é uma coisa que a gente tem uma tendência a se expandir, sim, a falar um pouco até sem... falar mais do que... pensar nas consequências, sim, do que tá falando. Então, tudo isso, assim, não é nem sair da sua zona de conforto, é só se permitir ser quem você é. Se expandir mesmo. Exatamente. E isso, pra mim, Vitória, é um ato de coragem. Portanto, vai pro meu caderninho e eu vou reconhecer que o dia de hoje foi legal. Foi um dia especial. Exatamente. Um dia diferente. Eu tô felicíssima de estar aqui com você. Poxa, quando veio a proposta, veio lá, a gente discutiu, eu falei, gente, eu não tenho condições. Ai, meu Deus. Não tenho condições. E aí eu tô aqui felicíssima, satisfeitíssima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum hobby? Bom, hoje em dia eu gosto de correr, entendeu? Não sei se é bem um hobby, mas eu gosto, às vezes, de fazer aquelas corridas de rua, né? 5 eu também. quilômetros. Eu me amarro, assim. Eu me sinto muito vencedora, sabe? Quando você termina os 5. É isso, sabe? Então, acho que hoje o meu hobby é um pouco a corrida. Já fui a natação. É sempre tem esporte. A fase do esporte, né? E aí já foram vários, sabe? Vôlei, já joguei vôlei. Com esse tamanho todo, hein? Já joguei vôlei de quadra e de praia. Sabe Deus como, entendeu? Então, corrida, legal. Eu também gosto de correr. É um hobby maravilhoso. Me indica um livro. Você tá lendo alguma coisa Vozes agora? à Flor da Pele. Você já tinha até... Vai, divulga aí o livro, então. Fala do livro pro povo. Então, o livro Vozes à Flor da Pele é sobre a trajetória da Fernanda, que é a jornalista que me inspirou a ser jornalista. E aí ela fala sobre a trajetória dela no mundo humanitário. Ela trabalha há mais de 15 anos, já passou por mais de 30 países. E aí ela conta essa trajetória e durante o livro ela cita a voz de 10 mulheres com quem ela encontrou nesse caminho. E aí, de 10 mulheres de 10 lugares diferentes do mundo. Então, tem uma pessoa do Afeganistão, tem uma pessoa do Sudão do Sul, tem uma pessoa do Peru, da Venezuela e tenho eu do Brasil, entendeu? Que linda! Então, é o que ela fala. E são entrevistas mesmo? Não, ela cita essas mulheres. E vai falando a trajetória. Ela fala dessas missões, ela fez essas missões pela ONU, pela Cruz Vermelha. Então, ela vai falando das missões que ela foi fazendo pelo mundo. E aí, ela conheceu algumas mulheres que ela fala que em alguns momentos as vozes, elas se fundiram, né? Tanto a trajetória dela querendo, como ela diz, fazer a nanoparte dela por um mundo melhor, junto a dessas mulheres que só de existirem, elas já fazem a diferença no mundo, né? E assim, eu não digo nem de mim, porque eu fico até muito honrada de estar do lado dessas mulheres, sabe? Mas você fala de uma pessoa do Sudão do Sul que atravessou uma fronteira numa guerra com os filhos, sabe? Que foi estuprada 8 vezes. E essa mulher vira e fala, eu tô feliz, porque eu tenho essa lona aqui, onde meu filho dorme. Eu posso dormir. E ele tem o que comer, eu não tenho do que reclamar da vida, sabe? Então, ela fala o quanto ela aprendeu escutando essas mulheres ao longo da caminhada dela pelo mundo. E aí, ela aproveita e dá aquelas pinceladinhas, né, de vida pessoal, dos dilemas, assim. Minha argola sempre cai nesse podcast, gente. Qual é a nanoparte que você acha que tá fazendo para melhorar o mundo? Olha, eu acho que hoje em dia eu levo muita alegria, sabe? E como eu já tive vários momentos na minha vida que eu perdi a alegria, apesar de muito não... Fala assim, vários momentos, né? Parece que eu tenho 50 anos. Conta ela aí com seus 60 anos. Contando sua história. Ai, com 60 anos, cheia de dor nas costas. Não, mas é porque eu brinco que eu tenho 27 anos de idade, mas assim... Olha, eu acho que de cabeça, talvez, de vivência... mas nós mulheres, a gente amadurece muito rápido, pois né? Bota uns 40 aí.
Mas eu já tive vários Não, momentos até por conta de da falta. experiência da maternidade, Sim. pela se colocar no mercado, tudo isso vai 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 botando dando um peso na vai. gente. E eu acho que por ter perdido essa alegria em tantos momentos, sabe? Hoje, saber que uma pessoa fala, poxa, eu te ouvi. Tem a pessoa que trabalha na administração da onde é a rádio, né? Do prédio que fica a rádio, que é no Bossa Nova Mall, lá anexo ao Aeroporto Santos Dumont. Ela fala, todo dia de manhã me arrumando pra vir trabalhar, eu te escuto. E eu chego aqui bem. E assim, papo de, sei lá, há umas 3 semanas atrás, ela falou assim, ela saiu, o elevador dá de frente pra sala dela. Aí eu tava chamando o elevador, ela saiu e veio falar comigo, ela, você não tá bem essa semana, né? Falei, cara, como me conhece assim? Pela voz. Porque é isso, assim, ela se arruma ainda pro trabalho dela e se arruma feliz por estar ali, sabe? Eu vejo que às vezes a pessoa comenta no meu Instagram assim, só de ver você, porque eu acabo falando ali na câmera, rindo, brincando, só de ver você sorrindo, meu dia já começou melhor, assim. E é uma coisa que parece meio pífia, mas assim, às vezes... Não é pífia de jeito nenhum. A alegria motiva a gente a correr atrás de alguma coisa, alegria é o que né? movimenta a gente. Né? Então, eu acho que é uma nanoparte que eu faço por mim, de alimentar essa alegria todo dia, porque não importa o que, quando eu atravesso a porta da rádio, é para levar alegria e felicidade, não é para levar rancor, não é para levar ansiedade, não é para levar nada disso. Então, é uma cura para mim e eu acabo transmitindo isso para as pessoas. Bom, acho que é o perfeito, né? É o equilíbrio perfeito, né? Quando a sua cura se torna o seu trabalho. Pronto. Exatamente. E assim, eu não pretendo viver, não sou adepta da positividade tóxica. Não, aquela coisa sabe? de... O mundo não é lindo, temos uma série Não é uma caixinha de morangos. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente... Eu não digo nem de assim, você correr atrás. Eu brinco que eu ainda não... Eu não sei, assim, o que eu quero pra frente, sabe? Mas eu acho que não importa o que você quer. Importa em você fazer do que você tem hoje o seu sonho. Isso. Então, se hoje eu tô ali fazendo isso, sabe? Que eu faça o melhor que eu posso fazer. Dentro daquilo ali tem a função social que precisa ser cumprida, sabe? E que seja um momento prazeroso. Isso. Que a gente já tem muita coisa que não dá prazer, sabe? Ruim. Muita coisa ruim. Exatamente. Tem algum personagem da história... Sempre que eu falo essa pergunta, tem gente que fala de super-herói. Não. Algum personagem da história... Pode até estar vivo também, se você quiser falar de alguém que você, assim, admira muito, se inspira. Se você pudesse, você daria um abraço, diria, caramba, você não pode ser sua amiga Fernanda. Eu ia falar, a Fernanda é. Não pode ser sua amiga Fernanda, mas tem que ser um personagem, assim, da história que a gente conheça. Que você daria, assim, um abraço. Que você tenha admiração. Personagem da história. Pode estar vivo. Eu adoro essas perguntas, porque assim, não vem nada na minha não cabeça. Vem nada. Vem a espuma do estúdio. Isso é muito bom. Ai, deixa eu pensar. Que difícil. Não, e aí eu tenho um problema sério, né? Porque eu só gosto de citar mulher, só gosto de ouvir mulher, só gosto de ler mulher. Vamos de mulher, entendeu? Então, não tem problema. Aí, agora vieram algumas artistas, assim, na minha cabeça que eu gosto. E, não sei, assim, não é uma pessoa da história, que fez história, não tem problema. Que faz história. Não, porque isso também é muito relativo, né? É uma pessoa que quer fazer história? O que quer fazer é. história? Às vezes a pessoa fez história para um determinado nicho e que aquela história foi muito importante, impactou a vida daquelas pessoas que estão ali, enfim. Não, mas veio uma na minha cabeça agora, assim, certo, porque eu acho que é o momento e eu acho que a gente não pode deixar esse espírito morrer, que é a Marta. Sim. Eu acho que o futebol feminino tá ganhando finalmente um pouquinho de respeito que ele merece muito mais, um pouquinho de estrutura. Não fizemos uma boa campanha, infelizmente, mas eu acho que, assim, tudo que ela representa, tudo que ela lutou, tudo que ela inspira, tudo que ela todas as né? coisas que ela fala, sabe? Assim, eu me emociono todas as vezes que eu vejo um vídeo da Marta. E esse último na Copa do Mundo, sabe? E que ela falou, quando eu olho pra trás, eu não tinha a Marta pra olhar. Eu fui a geração que cresci vendo a Marta. E cresci vendo uma mulher se destacar num lugar onde ninguém se destacava. Então, eu acho que, assim, essas coisas que ela fala, vibrando do jeito que ela vibra, não tem como... Ela sempre emocionada, né? Exatamente. Articulando as palavras. Exatamente. Não tem como a gente não se identificar e falar, é isso, sabe? Assim, mal comparando, mas dentro da minha realidade aqui, cidade do Rio de Janeiro, rádio, uma coisa, cara, um grão de areia, eu penso assim... Poxa, eu não tive uma radialista, assim, que eu olhei e falei, eu quero ser como essa pessoa, sabe? Eu não tive muito isso, eu fui fazendo tudo da minha maneira. É claro que temos várias referências maravilhosas no rádio de mulheres incríveis. Mas eu falei assim, aqui eu posso ser quem eu sou, da maneira que eu sou.
sabe? E aí, quando eu olho pra Marta, assim, cara, ela jogou futebol do jeito que ela era, com o talento que ela tinha, do jeito do que ela tem, né? Da maneira que ela foi encontrando, e foi isso que foi inspirando tanta gente. Ela fala o que dá na telha mesmo, virou lá, fomos eliminadas sim, mas não deixem de apoiar o futebol, porque é essa geração aí, vocês têm que entender que as coisas demandam tempo e investimento e tal. Então, quando ela fala isso tudo com muito vigor, sabe, eu me identifico com isso, assim, porque eu sou mesmo também de comprar barulho, de comprar briga. Vigorosa, de falar. E de ser da maneira que eu sou, assim, eu acho que a autenticidade é uma coisa que eu não abro mão, sabe? Então, se no rádio a gente tem que falar assim, uma coisa linda e suave. A minha voz é meio assim mesmo, sabe? Meio escandalosa. E é maneiro falar assim, e é maneiro entrevistar. E as pessoas estão gostando de ouvir isso. Exatamente, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a Marta Acho que a gente não pode perder esse gancho aí da Marta e não pode deixar de eternizar ela no lugar que ela merece, sabe? E não podemos parar aí na campanha que foi feita na Copa do Mundo desse ano. Temos que falar da Copa do Mundo feminina, temos que falar da Marta, temos que falar do protagonismo das mulheres, do investimento em mulheres, sabe? Inclusive das mulheres que estão fazendo cobertura da Copa do Mundo. Em todas as áreas, né? Exatamente. Em todas as áreas, porque quando a gente fala do futebol feminino, a gente tá falando dos cargos de gestão, tá falando de imprensa. Das narradoras, narradoras, né? das árbitras. Todas. De todo mundo que tá ali. Exatamente. Envolvido, né? Que que para furar essa bolha não é fácil furar essa bolha, porque a associação do futebol é a masculinidade, virilidade, né? Exatamente. E aí furar essa bolha não é... E a Marta tem feito isso, né? Ao longo dos anos. E tá muito envolvida na formação de jovens meninas. A educação é uma pauta que mexe muito comigo, não à toa que eu tô aqui conversando. Sim. Sempre mexeu, né? Meu TCC lá na minha época de faculdade foi sobre educação, sabe? E para mim isso é muito importante. Então, eu também me inspiram mulheres que estão envolvidas em causas ligadas à educação, sabe? E ela tem muito isso, né? De falar, nem é da igualdade, é da equidade de gênero, né? Que a gente só quer uma igualdade de oportunidade. Exato. E a gente vai mostrar que a gente tem muito Sim, não mais precisa de talento. ser igual, não precisa de ser igual, porque a gente não é igual, nem quer ser igual, né? Nem quer ser, exatamente. A gente só quer as mesmas oportunidades de tudo, que é os mesmos salários, as mesmas A gente só quer sair do mesmo lugar e poder chegar no mesmo lugar. Porque o processo, a gente se garante. A gente dá nosso jeito. Exatamente. Cara, que maneiro esse nosso papo aqui. Tô, assim, encantada. Eu encantadona. Muito. Muito legal. Tô muito feliz de ter recebido você. Acho que a gente tem muito a ganhar. Mulheres assim como você, jovens, mães que estão envolvidas em outras frentes, que estão se comunicando, falando com as pessoas todos os dias. Eu acho que é isso que vai mudar, que já está mudando, né? A sociedade como um todo, né? Tendo a oportunidade de ouvir alguém que tem a sua cabeça, com os seus valores, todos os dias de manhã. Devagarzinho a gente vai ali. Gostei dessa nanoparte, né? Vai colocando ali a nossa partícula de valores, de pensamentos, e a gente vai melhorando o mundo devagarzinho. Exatamente. Assim, uma coisa que eu aprendi com a Fernanda, né? E que acabou virando para mim, assim, a minha frase de vida é a filosofia africana do Ubuntu, né? Que significa eu sou porque nós somos. Nós somos. E quando eu entendi isso, eu falo que eu entendi, assim, a graça da vida, sabe? Que se fosse para chegar e me capacitar e arrumar um emprego estável e ganhar um salário ok, e ter a minha vida e tal, para mim, Vitória não me preenche. Tá pouco. Tá muito pouco. Eu sou uma pessoa movida pela troca, movida por conhecer pessoas, movida por escutar pessoas, ou falar, a maioria das vezes, já que eu gosto de falar. Mas falar as coisas que eu aprendi, que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi. Eu sempre falo que eu carrego um pouco das pessoas comigo e levo um pouco de quem eu sou para as outras pessoas, né? Então, para mim, assim, o Ubuntu para mim, se falar, o que define é isso, sabe? E é por isso que eu gosto de estar envolvida em tantas iniciativas, como você falou, frentes e papos e eu só quero que outras mulheres percebam que elas têm tanto potencial. E se não tem ninguém para falar para elas que elas têm... Que sejamos nós. Eu estou aqui para falar, sabe? Levante você aí, ó, da sua cadeirinha e possa fazer o que você quiser fazer, porque você tem total capacidade de fazer. Exato. E aí eu queria aproveitar também Vou aqui pro microfone, senão eles brigam comigo. Várias mulheres, né, durante esse processo de formação, e aqui na faculdade a gente vê, passam por vários processos difíceis, né? Alguns ligados à maternidade, ligados muitas vezes à violência, ou ligadas às vezes, violência psicológica mesmo. Sim. Nesse processo de formação. E elas
muitas vezes desanimam e a gente tem esse trabalho. Não vai parar, não. O que a gente pode fazer para poder te ajudar? E a instituição tem até uma política institucional, que é um regime didático especial, né? A gente tem até um manual. Você, que é aluna aqui da São José, eu preciso dar esse recado. Se você ficar doente, se você engravidar e tiver uma gravidez ali de risco, algo que te capacite de estar aqui presente, né? Procure lá seu coordenador, pede lá para dar uma olhadinha no regime de RDE, que a gente tem uma política aqui para poder mantê-lo estudando, né? Manter o seu sonho em curso. E aí eu queria que você deixasse um recado assim, para essas mulheres, sabe? Para essas moças que durante o processo de formação acontece uma coisa e tem que trancar, e daqui a pouco não consegue, precisa trabalhar e precisa cuidar de filho. A gente está aqui numa região da cidade, né? Aqui no Zona Oeste, em que a gente, além de todas essas questões de financeiras, do volume de trabalho mesmo que a gente tem, né, a maioria das pessoas trabalha, estuda, a gente tem a questão da mobilidade urbana, que às vezes é muito difícil, a gente tem a questão da violência urbana, que às vezes impede a gente de sair, de ir e vir com a paz que a gente desejava ter. E aí essas mulheres insistem e conseguem e se formam. Eu fico tão feliz quando o dia da formatura, que eu vou lá, coloco... Eu falei, cara, chegou, assim, conseguiu. Porque eu sei que tudo isso vem carregado de histórias. E aí eu queria que você deixasse um recado para essas que estão aí no meio da formação, estão ali toda atrapalhada, pensando em desistir. Gente, não desiste aí, ó. Pode falar para ela, entendeu? Aquela câmera. Eu acho que a primeira coisa é que a gente não tá falando de um mesmo lugar, né? Eu reconheço o meu lugar de privilégio. Eu tive acesso a muita coisa, graças aos meus pais, à estrutura da minha família, o lugar onde eu moro. Eu moro na zona norte da cidade, mais perto do centro da cidade, onde as coisas funcionam com mais facilidade, sim. Então, eu reconheço primeiro o meu lugar de privilégio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu admiro muito vocês. Porque eu não sei quais são as dores que vocês sentem. Eu não sei quais são os desafios que vocês passam. Os meus foram outros. Mas, assim, independentemente de qual seja, vamos dividir. Eu acho que esse é o mais importante, assim, a gente se reconhecer que todas nós temos dores, todas nós temos desafios, todas nós pensamos em algum momento em desistir, mas quando a gente acha que isso é só nosso, a gente vai alimentando, isso vai ficando muito forte. Quando a gente divide, a gente vê que é um sentimento comum, que tem uma carinha para cada uma de nós. E aí, quando a gente consegue dividir entre a gente e consegue inspirar uma outra, e certamente você que está aí achando que você não inspira ninguém, você inspira muita gente. Então, assim, se permita dividir para você poder ouvir de outra mulher, que você inspira essa mulher, e assim vocês possam caminhar juntas e possam conquistar os sonhos de vocês, sabe? E a gente não precisa de sonhos grandiosos, sabe? Assim, eu acho que, cara, você ter o sonho de, assim, vir para a faculdade amanhã, porque sabe que pode ser um dia que tenha uma operação policial, pode ser um dia que vai ter uma greve, não vai ter um ônibus para você ir para a faculdade. Não, hoje, mas mesmo com esse desafio eu quero ir. Você realizou e reconheça que realizou, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar mais o nosso reconhecimento e menos a nossa cobrança. Porque a gente já é cobrado. Família é uma instituição que adora cobrar. Então, assim, a gente já é cobrado o tempo todo, sabe? Então, reconheça mais o seu próprio protagonismo, seja protagonista da sua história, faça suas escolhas e não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça, bola sabe? Pra frente. É isso, Obrigada. segue firme. É isso, gente. Eu tô felicíssima. Meu primeiro desafio aqui nesse podcast que foi... Poxa, como uma jornalista, eu acho que... Vai, fala. Você ficou bem? Muito bem. E eu quero ver você falando antenão. Entendeu? Que essa voz aí é muito... Muito obrigada. Mas eu queria muito te agradecer, Kátia. Eu que agradeço. E eu queria mesmo te agradecer por você também se reinventar. E como você falou de ser professora, mas você está aqui à frente de um microfone. Eu tenho certeza que tem muitas outras mulheres microfone, também. câmera, luz. Tem muitas mulheres que certamente se inspiram em você. Poder te ver no corredor e te ver e te reconhecer no vídeo, isso também faz muita diferença, sabe? Porque foi assim que eu me tornei jornalista. Eu me tornei jornalista por causa daquele projeto social de audiovisual que eu me vi no vídeo, sabe? Então, assim, quantas mulheres te veem no vídeo e veem que também podem chegar lá e também podem fazer a diferença onde quer que elas estejam, sabe? Então, assim, obrigada por você, mesmo com todas as suas funções aqui dentro, também dedicar um espaço para comunicação. Poxa, obrigada. Eu quero receber você aqui mais vezes para falar de outras coisas. Depois que o livro... Vou trazer o livro para você. Vem, a Fernanda tá aqui? Tá no Brasil. A gente pensa, já pensou? A gente conseguir
né, um pedacinho na agenda dela, eu sei que é difícil. E ela gosta muito de, assim, a universidade, né? Ela é do Sul, ela foi na faculdade onde ela estudou, que é a Unicinos, se eu não me engano. Sim. Que é lá em Porto Alegre. E eu convidei ela pra estar na minha também. Sim. E por que não aqui, né? Por que não aqui? Já tá convidada, Fernanda. Já tá convidada. Vem aqui falar com a gente, falar do livro, contar as histórias. Ela Tô tem muito feliz. muita história. Muito Obrigada, obrigada. Muita felicidade pra você. Muito sucesso. Toda vez que eu ouvir a Mix, agora não tem como não lembrar de você. Eu convido o pessoal também pra poder ouvir você, falar o horário que você tá lá. Gente, tá na Mix de 6 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. E todo dia tem baú da Mix. Mix é 102.1 para quem tá no Rio de Janeiro, mixriofm.com.br é o site. E tem o aplicativo Mix Rio FM. Ouçam a vitória. Um beijo. Tchau, gente.